Bem-vindos, meus irmãos e minhas irmãs, ao nosso canal. Eu sou o professor Rafael Lincoln e hoje daremos continuidade a mais uma lição bíblica dominical. Hoje com o tema Uma Igreja Cheia do Espírito Santo. Para os irmãos que já têm nos acompanhado, nós estamos falando na lição do terceiro trimestre de 2025, a Igreja em Jerusalém, doutrina, comunhão e fé, a base para o crescimento da igreja em meio às perseguições. Então, sem mais delongas, o nosso texto de ouro, o texto áureo, diz assim: E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Atos capítulo 4, versículo 31, verdade prática: uma igreja cheia do Espírito Santo suporta aflições, ora com poder e ousa no testemunho cristão. O texto áureo, o texto bíblico, está em Atos capítulo 4, versos 24 a 31, e diz assim: E ouvindo eles isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, Tu és o Deus que fizeste o céu e a terra e o mar e tudo que neles há. Que disseste pela boca de Davi teu servo: Porque bramaram os gentios e os povos pensaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra. Enquanto estendes a tua mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome de teu santo Filho Jesus. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Aqui, eu já quero deixar uma adendo para vocês, duas questões. A primeira, no verso 28, na verdade, a primeira, no verso 24, eles estão citando a Bíblia. Quando esses irmãos estavam orando, e aqui é uma marca, é um exemplo para nós, quando eles estavam orando, nós vemos que eles não fazem orações vãs, vagas, sem sentido, sem propósito, eles estão citando a palavra de Deus. Eles lembram: Senhor, Tu és o Deus, Criador do céu, da terra e do mar e de tudo que neles há. Eles estão citando o Salmo de número 24. Citam também Salmo de número 22, que fala que disseste pela boca de Davi, ou seja, eles estavam acostumados com as Escrituras. Quando nós formos orar, meus irmãos, nós temos que nos lembrar das Escrituras para que nós possamos fazer aquilo que agrada ao Senhor. Orar com a segunda vontade de Deus. Segundo ponto que eu quero lembrar aos irmãos, verso 28 diz assim: para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Eles estavam conscientes, eles estavam cientes de que tudo o que aconteceu com Jesus, né, eles citam aqui que verdadeiramente contra o teu santo filho levantou-se Pilatos, Herodes, os gentios e o próprio povo de Israel, eles sabiam que a mão de Deus é quem estava governando. E sabe o que me remete à memória? O livro de Gênesis, capítulo 45, versículo de número 5, quando José está diante dos seus irmãos, revelando para eles que ele era José, olha o que o texto diz. Olha que lindo que José fala para os irmãos. Mas agora, não vos entristeçais, nem vos amedronteis por me terdes vendido para cá, porque foi para preservar as vossas vidas que Deus me enviou adiante de vós. Há 2 anos, de fato, que a fome se instalou na terra e ainda haverá mais 5 anos sem semeadura e nem colheita. Deus enviou-me adiante de vós para garantir a permanência da vossa descendência na terra e salvar as vossas vidas, como o livramento de um grandioso grupo de sobreviventes. Portanto, não fostes vós que me mandastes para o Egito, mas sim Deus, e ele me estabeleceu como Aba, pai do faraó, seu vizir e administrador de todo o Egito. Então aqui
o que eu quero trazer para os irmãos como subsídio, um complemento? O primeiro, eles estavam orando de acordo com a Bíblia, citando as Escrituras. Segundo, eles estavam conscientes de que Deus estava governando todas as coisas. Não foi em vão a morte de Jesus. Havia profecias, tudo estava se cumprindo conforme o próprio Deus havia predito. E por fim, nós lemos: agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças, verso 29, e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra. Oração com propósito. Qual era o objetivo dessa oração? Que eles pregassem com ousadia, que a mensagem do Evangelho, as boas novas de Jesus pudessem alcançar novos corações. E eles tinham a consciência de que se não fosse pelo poder do Espírito, com a ajuda de Deus, eles não teriam alcance nenhum, não teria sucesso nenhum, seriam apenas palavras vãs, palavras de sabedoria ou de conhecimento jogadas ao vento, mas não adentraria no coração, no solo fértil que é o coração do ser humano. Então, aqui, já no nosso texto bíblico em classe, Atos 4, 24 a 31, quero colocar essas 3 observações para você, professor. Anota aí no rodapé, no cantinho da sua lição, como um complemento para você trazer ao conhecimento dos seus alunos. Na nossa introdução, nós temos assim, nessa lição veremos como uma igreja cheia do Espírito Santo se comporta. E aqui nós já temos 3 exemplos. Ela conhece as Escrituras, ela ora de acordo com as Escrituras, ela conhece que tudo está sobre o governo da mão do Senhor, e terceiro, ora com propósito. Então, uma igreja bíblica cheia do Espírito, ela tem uma das marcas que é se comportar de acordo com a vontade de Deus. Nós encontramos uma das principais marcas. Na lição passada, nós vimos que uma das marcas de uma igreja cristã bíblica é a exposição das Escrituras. Nessa, nós vamos ver que uma das marcas que caracterizam a igreja de Jerusalém é a perseverança. Eles estavam unânimes, perseverantes. Desde Atos 2, nós lemos Atos 2, eles estavam reunidos, unânimes em oração, no partir do pão, na comunhão, na doutrina dos apóstolos. Nós vemos em Atos 3, Pedro curando o paralítico ali no templo chamado Formosa. Eles estavam unânimes, convictos na sua missão, no seu propósito. E agora aqui em Atos capítulo 4, diante do Sinédrio, diante dos líderes de Israel, porque eles fizeram a cura em Atos 3, na lição passada, e agora eles foram levados diante do Sinédrio para quê? Para serem ameaçados, estavam sendo perseguidos. Mas aqui nós vemos a perseverança. Uma das marcas de uma igreja cristã, de uma igreja verdadeiramente bíblica, é que ela é perseverante. Essa igreja, ela dá o testemunho de sua fé, mesmo que esteja passando pelo deserto, pelo fogo, pelas provações, pelas aflições, ele suporta as perseguições. Por causa do Evangelho, ela se renuncia a seu próprio bem-estar e não aceita ficar na zona de conforto. E hoje o que nós temos visto? Trazendo uma aplicação para os nossos dias em cima desse comentário. Que hoje nós vemos que a maioria das igrejas, e aqui eu não estou sendo genérico nessa parte, eu estou realmente trazendo algo de estudos que é feito, que hoje nós vemos que a maioria das igrejas, elas estão se acomodando a este mundo, para agradar a este mundo, para agradar as pessoas, estão colocando a Bíblia de acordo com as vontades humanas, simplesmente para não entrar em conflito, não entrar em confronto, simplesmente para serem igrejas tiktokers aí das redes sociais, influenciadoras. É o que nós temos visto. Mas nós vamos aprender aqui nessa lição com a igreja de Jerusalém que, apesar das suas dos muitos erros, dos muitos problemas que eles haviam, eles sabiam lidar com isso. E uma das formas que eles sabiam lidar é que, em meio a essas perseguições, em meio ao fogo, à provação, eles não aceitavam ficar na zona de conforto. Tá bom? Grave isso, anote aí, circule essa palavrinha zona de conforto para você lembrar. Nós precisamos, como igreja, sair da nossa zona de conforto. Hoje nós vemos que muitas igrejas, elas estão com inúmeros presbíteros, evangelistas, são líderes com títulos, com posições, apenas sentados nas suas cadeiras, cultuando ao Senhor nos cultos de domingo, nos cultos de doutrina, mas a gente não vê, na grande maioria das vezes, essas pessoas saindo da sua zona de conforto, não.
agora eu consegui o meu patamar, né? Eu alcancei o nível que eu queria, que era ser um presbítero, um pastor, um evangelista, um diácono, ou seja, qual título for, e na hora que ele se estabelece, acabou. Não, agora tá tudo bem, eu não preciso mais servir, eu não preciso mais ir, eu não preciso mais evangelizar, eu não preciso mais fazer visitas. E aí nós vemos uma igreja estagnada, parada, uma igreja que não mais avança com o poder do Espírito. Nós vemos que outra marca de uma igreja cheia do Espírito Santo é a sua capacidade de orar com poder e, por isso, impactar o mundo ao seu redor. Uma igreja hoje, meus irmãos, que ela não impacta, o que é impactar? Se tem uma igreja em uma determinada sociedade, em uma determinada região, essa igreja precisa fazer a diferença. As pessoas precisam passar na porta daquela igreja e respeitar, digamos assim. As pessoas precisam adentrar naquela igreja com o coração aberto, com a consciência e dizendo: aqui eu realmente vou ouvir a palavra do Senhor, aqui realmente tem um pastor que ora, aqui tem líderes de círculo de oração, ou de jovens, ou crianças que elas vivem o evangelho. Hoje nós precisamos trazer essa consciência no meio em que nós estamos vivendo. Por isso, como nós vimos aqui no texto bíblico em classe, a igreja ela tinha consciência, porque nas suas orações eles lembravam-se das Escrituras. Eles não falavam qualquer palavras vãs, palavras frívolas jogadas ao vento. Pelo contrário, eles oravam recitando as Escrituras. Segundo, eles estavam cônscios do poder da mão de Deus, que na história Deus ainda governa, independente que as coisas estejam indo de mal a pior, uma perseguição ferrenha esteja aplacando a igreja. Pelo contrário, a mão do Senhor, algum propósito há nessa perseguição, como foi na década de 70, no ano 70, né, melhor dizendo, aqui depois de Cristo, que foi uma perseguição ferrenha aos cristãos. Os cristãos do primeiro século, nós vemos, né, sobre os reis Domiciano, sobre os reis Nero, os grandes imperadores perseguindo a igreja, mas ela perseverante, porque essa era uma de suas marcas. A igreja precisa ser relevante para o mundo. Não é à toa que Jesus ele nos diz que somos o sal dessa terra e luz desse mundo. A luz, ela colocada em um ambiente de escuridão, ela ilumina, esclarece, traz luz, traz vida para aquele ambiente. Pode ser a escuridão que for, pode ter trevas que for, por mais obscuras que sejam, uma pequena luz, um pequeno ponto de luz colocado no meio dessas trevas vai trazer relevância, impacto. E isso a igreja deve fazer no meio em que ela está inserida. Da mesma forma, temperar. O sal, se colocado muito, as pessoas nem vão alimentar, nem vão comer. Se colocado pouco, vão reclamar. Mas no equilíbrio, no tempero, no sabor correto, ela vai trazer relevância para o mundo. Por isso que Jesus falou: vós sois a luz deste mundo, vós sois o sal desta terra. Primeiro ponto, uma igreja perseverante. Uma das marcas que nós já mencionamos aqui é uma igreja que suporta o sofrimento. A ordem era clara, né? Nós, recapitulando aqui um pouquinho, o Pedro e João subindo ao templo, próximo da porta chamada Formosa, encontraram um paralítico pedindo esmola. Eles disseram, fitaram os olhos naquele homem e disseram: olha, nós não temos prata e não temos ouro, mas o que nós temos, isso nós te damos. Levanta-te e anda em nome de Jesus. Isso causou um alvoroço, porque as pessoas ficaram maravilhadas. E como eles estavam próximo ao templo, automaticamente os líderes religiosos que já estavam de perto pegaram eles como prisioneiros e levaram até os líderes. E diante daqueles líderes estavam recebendo as ordens: parem de anunciar a esse Jesus, parem de anunciar blasfêmias, parem de anunciar fake news, parem de anunciar mentiras. E aí eles estavam com a ordem clara, os apóstolos estavam dispostos a pagarem o preço de não segui-la. Os líderes estavam falando: parem de pregar Jesus. Tinha uma ordem clara, uma ordem imperativa. Se vocês pregarem, vocês vão ver qual vai ser a perseguição, o que nós vamos fazer com vocês. Nós não estamos brincando. Os apóstolos, diante dessa afirmativa, diante desse imperativo, o que eles fizeram? Nós não vamos parar de pregar. Se nós sairmos daqui agora, nós vamos continuar anunciando a Cristo, as boas novas do Evangelho. Porque eles estavam convictos
conscientes do que eles estavam anunciando, da mensagem que eles estavam anunciando, e eles estavam sob total inspiração e capacitação do Espírito, que eles estavam dispostos a, se for necessário, nossa vida está em jogo. O preço nós sabemos qual é, e por isso não abriremos mão. Então, uma igreja perseverante que suporta o sofrimento. Isso só foi possível porque Pedro, que falava por si e pelos demais apóstolos, havia sido cheio do Espírito Santo. Então, uma das características de uma igreja ou de um cristão que está cheio do Espírito é que ele é intrépido diante das ameaças do inimigo. Hoje, infelizmente, nós vemos igrejas influenciadoras apenas de redes sociais. Nós vemos igrejas com todos os tipos de aparatos, de atrativos, mas falta-se o primordial, falta-se a presença do Espírito, falta o poder da palavra, falta os joelhos dobrados, os joelhos no chão, que são o triângulo de uma marca de uma igreja viva, eficaz, impactante e relevante para o mundo. Sem isso, meus irmãos, não conseguiremos suportar o sofrimento e muito menos avançar no reino de Deus, nesse mundo tenebroso, difícil e maléfico que nós estamos vivendo. Segundo ponto, não negocie seus valores. Pedro e João, os demais apóstolos e todos os cristãos ao longo da história da igreja, eles nunca negociaram seus valores. Eu coloquei alguns textos bíblicos que nós vamos passar neles agora, mas Atos 4,19 diz assim, olha, Pedro falando, né, julgais vós, olha a resposta de Pedro diante dos líderes do templo, julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus. Em outra passagem, eles vão dizer, é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. Olha o que Pedro, diante dessa imperatriz informação, parem de anunciar o evangelho, de falar sobre esse Jesus, ele está dizendo, vocês acham que isso é justo? Vocês acham que nós devemos ouvir vocês ao invés de ouvir a Deus? A ordem que nós recebemos foi de Deus, não é de vocês. Então é mais importante obedecermos a Deus do que obedecermos às suas ordens. As suas ameaças não irão nos parar, não irão nos frear, ok? Não abriram mão dos valores da fé que haviam recebido, pois eles são inegociáveis. Uma das marcas de uma igreja que perdeu ou está perdendo o poder do Espírito é a sua aceitação de princípios e práticas que afrontam as Escrituras. E mais uma vez, eu coloco aqui para os irmãos. Hoje, nós temos visto, se você abrir a sua rede social, você vai ver inúmeros vídeos zombando do Evangelho, criticando o Evangelho, brincando com o Evangelho. E aí, na grande maioria das vezes, vocês vão ver que são crentes. E aqui eu quero fazer um complemento, tá? Para mim, Rafael, eu quero trazer essa ideia para os irmãos, que para mim existe uma diferença entre crente e cristão. Obviamente, a Bíblia trata sobre crentes e tudo, mas eu quero dizer sobre a aplicação dessas duas palavras na prática. Crente é todo aquele que crê em Deus. É todo aquele que acredita. Não, eu acredito que Deus exista. O diabo, ele também crê. Tiago, capítulo 2, 19, vai dizer que ele é muito mais crente do que eu, você, do que qualquer um na face dessa terra. Sabe por quê? Porque ele crê que Deus existe, porque ele foi criado e viveu junto com ele, e ele estremece diante da presença de Deus, porque ele sabe quem Deus é. E nós não. Agora, existe uma diferença entre o crente e o cristão. O crente é qualquer um que diz, eu acredito em Deus, mas muitas das vezes não segue, não obedece. Mas o cristão não. O cristão é aquele que a própria palavra diz, né, um pequeno Cristo na vida dessa pessoa. Ele é luz, ele é testemunha, ele é relevante, ele é um mártir em nome de Cristo, ele vive para Cristo. Como Paulo diz em Gálatas 2:20, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, hoje nós sabemos que, independente do que nos é apresentado, nós temos princípios, nós temos uma base, nós temos uma relevância inegociável. Pedro vai dizer em sua carta de 1 Pedro que nós não fomos comprados com sangues de bode, nem de animais, nem com ouro, coisas perecíveis, mas com o sangue precioso de Jesus. Olha, se não é um valor inegociável, a compra, o preço que foi pago
para que eu e você pudéssemos receber a pessoa e a presença de Jesus, a nossa salvação. Então, uma das marcas, da mesma forma que a marca positiva de uma igreja é a evangelização, a pregação do evangelho com as escrituras e uma igreja perseverante, existe também marcas negativas indicando que uma igreja, ela não é uma igreja viva e eficaz, uma igreja cheia do Espírito, uma igreja relevante para o mundo. E essa é aquela que aceita princípios e práticas que afrontam as Escrituras. E aí, como eu disse para os irmãos, eu vou deixar aqui 2 textos, Daniel, capítulo 3, versículo 24, quero citar 2 exemplos, que é Daniel, capítulo 3, verso 24, se os irmãos puderem anotar essa referência, e Daniel capítulo 6 também, que esse eu só vou fazer a menção. Daniel, capítulo de número 3, verso de número 24, diz assim: Deus livra os seus e muda o rei. Mas logo depois o rei Nabucodonosor, assustado, levantou-se depressa e indagou aos seus conselheiros: Não lançamos 3 homens amarrados dentro da fornalha em chamas? E todos responderam: Sim, ó rei, assim fizemos. Qual texto está citando aqui? Quando os amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles estavam diante de uma multidão dos babilônios, né, do povo babilônico, aonde o rei Nabucodonosor havia feito uma estátua gigantesca de ouro para a adoração. Esses 3 homens se posicionaram e pensaram: nós não vamos negociar a nossa fé. Nós cremos no único e no verdadeiro Deus, no maior de todos os deuses que podem ser criados pelos homens. Não há estátua, não há rei, não há imperador, não há faraó, não há ninguém que possa nos fazer dobrar diante dessa estátua, porque nós não nos curvaremos diante de outros deuses. E aí o que aconteceu? Eles, firmes na sua convicção, na sua fé inabalável, foram jogados dentro de uma fornalha aquecida 7 vezes. Deus os livrou, porque eles não negociaram a sua fé. A mesma situação ocorreu em Daniel capítulo 6, quando Daniel, que orava 3 vezes ao dia, ele, diante de uma lei que foi estabelecida exatamente para prejudicar Daniel, ele foi jogado na cova dos leões. Ele não negou, ele não voltou atrás, ele não renunciou o seu desejo. E por isso, ele foi livrado da cova dos leões. Então, uma igreja que não negocia a sua fé, os seus valores e os seus princípios, essa é uma igreja perseverante. Terceiro ponto, esta é uma igreja convicta de sua fé. Uma igreja cheia do Espírito Santo está convicta de sua fé, não se apoia em suposições cristãos ou em fatos. Não se apoia em suposições, mas se apoia em fatos. Atos capítulo 4, versículo 20. Os primeiros cristãos não apenas ouviram sobre Deus, mas também testemunharam suas obras. E aqui, meus irmãos, eu quero dizer para vocês que hoje, na grande maioria das vezes, quando nós vamos conversar com outros irmãos, né, ou irmãs, enfim, quando nós vamos conversar com pessoas que dizem crer na mesma crença que nós somos pegos surpreendidos, sabe por quê? Às vezes as pessoas têm dificuldade de sustentar uma ideia ou de sustentar uma doutrina, de defender a sua fé, como Pedro nos fala lá em Pedro 3,15. Nós devemos dar respostas a quem nos questionar da nossa fé. Hoje nós vemos muito as pessoas se baseando em suposições. Eu acho que é isso, irmão. Não, eu acho que é aquilo. Nós não temos que nos basear em suposições, mas em fatos. Nós devemos nos basear nas Escrituras. Muitas das respostas que às vezes nós vamos conversar, nós vemos que as pessoas simplesmente falam: eu acho que é isso, eu acho que é aquilo, eu acredito que é assim, mas sempre nas suas suposições, nas suas ideias, como diz, né, vozes da cabeça. Ele acha que é daquele jeito. Mas nós, como servos de Deus, nós como igrejas vivas, nós não podemos nos apoiar em suposições, em mitos, em fábulas, como diz 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2 adiante, né, que ouviriam falsos mestres, ajuntariam e reuniriam para si falsos mestres, colocando como enxumes os ouvidos, ouvindo fábulas, mitos, lendas. Não, pelo contrário, quando você for questionado, não fale eu acho, eu acredito. Se você não tem o preparo para responder,
busque orientação, leia as Escrituras, procure uma resposta para quando você for responder, você falar, olha, assim está escrito. Lembra de Jesus em Mateus capítulo 4? Quando ele foi questionado, quando ele foi interrogado, quando ele foi tentado por Satanás? Ele não vai achar, eu acho que não é hora de eu comer o pão. Ele vai falar, está escrito. E por 3 vezes ele venceu Satanás com as Escrituras. Está escrito. Até no momento em que o próprio inimigo pegou as Escrituras e deu uma revirada, né? Fez um 180 ali para tentar enganar Jesus. Ele falou, está escrito. Por quê? Porque tinha base, tinha ênfase. Ele estava convicto daquilo que realmente ele cria, né? Ele não estava se baseando em ideias. Agora, vamos lá em Atos capítulo 20, diz assim, pois não podemos deixar de falar de tudo quanto temos ouvido e visto. E aqui eu quero aproveitar e mencionar também 1 João capítulo de número 1, versículo de número 1 e 2. Olha o que diz. Não se apoie em suposições. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, ou seja, o que nós vimos, o que nós testemunhamos, o que nós ouvimos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito da palavra da vida. Eles estavam convictos daquilo que eles estavam anunciando. Então, essa igreja, ela está convicta da sua fé. Ela não se baseia em suposições, em ideias tiradas do nada. Pelo contrário, ela está convicta da sua fé baseado nas Escrituras. E aqui nós acabamos o ponto de número 1. O tópico de número 2, uma igreja que ora com poder. Vai dizer assim, orando com propósito. Os crentes oram para que Deus seja glorificado por meio de um evangelismo com poder. É o propósito da oração. Eles não oraram simplesmente, Senhor, faça isso, faça aquilo, sem um propósito, sem um objetivo. Pelo contrário, eles estavam cientes do que eles precisavam fazer. Eles estavam diante dos seus perseguidores, diante de pessoas que estavam tentando amedrontá-los, forçá-los a parar de anunciar, mas eles disseram, Senhor, mostra-nos, faça com que a nossa pregação seja com tamanha ousadia que eles possam ser alcançados, que o coração duro, entristecido, endurecido, fechado deles, possa se abrir, um coração de pedra possa se tornar um coração de carne, que a palavra, que é a boa semente que está caindo num sólido árido, num sólido seco, ele possa cair agora num sólido fértil, num solo regado pelo teu Espírito. Então, o propósito da oração foi o de glorificar a Deus na resposta. Propósito, objetivo, oração com propósito, oração proposital, a glorificação do Senhor. Ponto 2, orando em unidade. A palavra unânimes significa um grupo de pessoas agindo com o mesmo propósito em total harmonia. Isso mostra que havia unidade e concordância na oração. Vou pegar um exemplo atual para os irmãos entenderem. Você vê que hoje a gente está numa época onde há manifestação para tudo. Eu não gostei de A ou B, de partido A ou B, vamos fazer manifestação. Imagina-se que nesse período aqui que nós estamos falando, que eles estavam orando em harmonia, né, com unidade, é como se hoje fosse feita uma manifestação que é o quê? Todo mundo em comum acordo vamos nos manifestar em prol desse objetivo ou com essa finalidade. E aí, essas pessoas com um propósito, com objetivos reunidos em um só lugar, elas estão ali unânimes, em unidade. É um grupo de pessoas com um propósito bem definido, bem esclarecido, um objetivo bem conversado e reunidos. Isso seria o que os primeiros cristãos, o que esses irmãos estavam fazendo nesse período. Ela sabe respeitar as diferenças e entende que unidade não significa que todos são iguais. Aqui, meus irmãos, eu quero deixar um texto para os irmãos, Romanos 14, 1 a 12, nós já vamos ler, mas olha só o que o comentário da lição diz. No meio da igreja, há crentes mais experientes e outros que ainda estão aprendendo.
Há aqueles que são maduros na fé e há os que ainda estão amadurecendo na caminhada cristã. Nós vemos Pedro falando dos irmãos, né, que ainda estão tomando leitinho e não alimentando de um alimento sólido. E aqui em Romanos capítulo 14, Paulo ele vai trazer o pensamento sobre o irmão fraco na fé e o irmão forte na fé. Diz assim, ó, Romanos, eu quero ler o texto inteiro para os irmãos, para ficar claro essa ideia, mas Romanos, capítulo 14, do versículo 1, diz assim, ó, aceitai o que é fraco na fé, sem a preocupação de debater assuntos controvertidos. E aqui entra muitos grandes problemas. Querer debater assuntos sólidos com quem ainda está tomando leite. Querer debater assuntos complexos com quem ainda não saiu nem do beabá do evangelho, não sabe nada sobre o evangelho, ele está aprendendo, está engatinhando na fé. Aqui você vai ter dor de cabeça, porque você tem que entender, não é que você tem que rejeitar, mas nós precisamos entender em qual momento aquela pessoa está, até onde eu posso conversar com essa pessoa. Porque senão, ao invés de trazer agregamento, né, na informação, trazer conhecimento, vai haver debate, discussão, e muitas das vezes isso, ao invés de gerar aquele conhecimento, um alicerce, né, um alimento sólido, vai gerar contenda, brigas e desavenças. Então, aceitai o que é fraco na fé sem a preocupação de debater assuntos controvertidos. Um crê que pode comer de tudo, e outro, cuja fé é fraca, come somente alimentos vegetais. Nós estamos falando de igrejas instauradas, né, igrejas instaladas pelo próprio apóstolo Paulo. Ele está trazendo aqui a carta magma do Novo Testamento, uma carta de um teor teológico gigantesco. Olha o que ele está trazendo para os irmãos. Convicção e tolerância cristã. Aquele que come de tudo não deve menosprezar o que não come. E quem não come de tudo não deve condenar quem come, pois Deus o aceitou. Enfim, do versículo 1 ao versículo 12, depois os irmãos dão uma lida mais completa, só para a gente ganhar tempo aqui na nossa lição, e aí vocês vão entender. Mas, no meio da igreja, há divergências, diferenças entre cristãos mais maduros e cristãos mais fracos, iniciantes, engateando, filhos na fé ainda, crescendo, aprendendo, bebendo leite. Isso não faz distinção, né? Nós não podemos fazer distinção e falar, não, esse aqui nós não vamos chamar aqui para o nosso ajuntamento, para o nosso grupo. Pelo contrário, na igreja não pode haver facções, grupos. Nós temos que pegá-los, ensiná-los de acordo com o conhecimento que eles já têm, mas para o propósito que o texto está nos dizendo, eles estavam unânimes, convictos em oração, ou seja, com um propósito bem definido. Isso não impede que você possa pegar um irmão que é mais fraco na fé ou um irmão que é mais forte na fé, unir os dois com um propósito bem definido, um objetivo e uma finalidade bem conversada, para que juntos possamos fazer um avanço no reino. E aqui, avanço no reino, não é um avanço pessoal, um propósito pessoal, é um crescimento de grupo, um crescimento de todos. Orando fundamentada na palavra de Deus. Olha isso aqui. Uma igreja que ora com poder é uma igreja que ora com o fundamento nas Escrituras. Não basta orar. É preciso orar tomando por base a palavra de Deus. Orar fundamentado na palavra é orar crendo e afirmando em suas verdades. Orar é simplesmente, aqui nós estamos falando sobre oração com propósito, é o orar com um propósito definido, afirmando as verdades das Escrituras. Senhor, Tu que é conhecedor, Criador dos céus, da terra, do mar e de tudo que há. Essas pessoas estão tentando nos abater, e o Senhor já havia dito, né, havia profetizado, havia dito através da boca dos seus profetas que nós seríamos perseguidos por causa do Teu nome. Então, Senhor, nos dê luz, nos dê sabedoria para que nós possamos nos portar de forma tal a ponto de que a nossa sabedoria, a sabedoria que vem da Tua palavra, ela possa converter esses corações. Um objetivo. Uma oração feita fora da palavra de Deus não terá nenhuma garantia de ser respondida, porque Ele vela pela sua palavra e não pelo que você está falando, tá? Não é o que o irmão fala, não é o que eu estou orando, mas sim como eu estou orando.
não há dúvidas de que a falta de fundamentação bíblica pode estar por trás do fracasso na vida de oração. E isso é muito sério. Como eu disse aqui, hoje, quando nós vamos conversar com alguns irmãos, nós vemos a falta de argumentos bíblicos, a falta de conhecimento bíblico para argumentar, para sustentar uma teoria, uma tese, um argumento, uma fala, uma afirmação, uma convicção. É muito difícil. Imagina para orar. Se a pessoa não consegue defender a sua própria fé, por que você acredita no que você acredita? Por que você segue a esse Jesus? Por que a Bíblia é o seu manual? Por que a Bíblia é a sua regra de fé? Por que ela é infalível, imutável? Por quê? Se você não tiver essas respostas, alguma coisa está errado. E aí é que pode ser o grande problema de uma vida cristã fracassada. Porque se eu não tenho como defender aquilo que eu digo acreditar, que eu digo seguir, que eu digo viver, que eu digo crer, quanto mais eu vou ter para poder anunciar o Evangelho. As pessoas não vão simplesmente crer porque eu estou falando. Nós temos que anunciar com propósito, convicção, conhecendo a Deus e ainda por cima, com ousadia. Terceiro ponto, uma igreja ousada no seu testemunho. Ousadia para enfrentar a oposição ao Evangelho. Nós temos que destacar aqui que ainda que uma igreja verdadeiramente bíblica, ela poderá sofrer rejeições. Tem-se a ideia de que não, uma igreja verdadeira, genuína, cristã e bíblica, ela é uma igreja protegida pelo Senhor. Pelo contrário, meus irmãos, é essa igreja que se oporá ao sistema, ao mundo, ao inimigo. É essa igreja que trará para si perseguição, trará para si sofrimentos. Por quê? Porque ela está indo na contramão do mundo, ela está nadando contra a maré. Então, com esse tipo de entendimento, facilita. Toda a verdadeira igreja de todos os tempos de história cristã e de história da humanidade, todos aqueles que se posicionaram corretamente a favor do Evangelho, a favor das Escrituras, a favor de Deus, o que aconteceu com eles? Foram perseguidos. Oxalá não será nós que seremos os diferenciais desse tempo, que nós seremos os exclusivistas, que não, eu anuncio a verdade e nada acontece comigo. Pelo contrário, hoje, em pleno século XXI, na era da informação, se você falar uma verdade, você poderá ser taxado de fake news, de mentira, de ser enganoso, e aí é onde entra as possíveis perseguições. Olha o que diz o texto de 2 Timóteo 3:12. E, na verdade, todos os que querem viver piamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. É o que nós acabamos de dizer. Em toda a história da humanidade, onde houve alguém que se posicionou a viver piamente a palavra, seguindo a Deus, obedecendo os seus princípios, os seus mandamentos, as suas leis, essa pessoa foi perseguida. Podemos citar aí, por exemplo, Noé, que pregou durante 120 anos, e o que aconteceu? Foi taxado como louco, como doido, que vai chover nada. E aí é um homem que sofreu perseguição. Você vai ver Davi, você vai ver Moisés, você vai ver Daniel, perseguido porque queria servir a Deus, entre grandes outros nomes, grandes outros homens. A exemplo maior, o nosso próprio Senhor Jesus, que foi perseguido simplesmente por amar, por anunciar as boas novas do Evangelho. Ponto 2. Ousadia no exercício dos dons espirituais. No livro de Atos dos Apóstolos, ou também conhecido como livro de Atos do Espírito Santo, é o Espírito quem dá ao crescimento da igreja e opera milagres extraordinários, não somente por meio dos apóstolos, mas também pelos demais cristãos. Devemos, portanto, nos encher do Espírito Santo para que seus dons tragam a edificação à igreja. E aqui eu quero colocar 3 versículos como complemento. Efésios 5:18, e não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Efésios capítulo 5, versículo 18. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 11, diz assim:
sobre os dons do Espírito, né? Paulo ensinando a igreja aos Coríntios sobre os dons espirituais, ele diz no versículo 11: entretanto, o mesmo e único Espírito realiza todas essas ações. Quais ações? Os dons espirituais, as 9 classes de dons, né? Dom em falar em línguas, de maravilhas, de fé, de ciência, de sabedoria, de interpretação de línguas. E ele as distribui individualmente a cada pessoa, de acordo com o que a pessoa quer? Não. Conforme deseja. Quem cumpre o desejo do Senhor, Deus o capacita com o dom para que esse dom cumpra um propósito de acordo com o que Deus deseja. Deus tem um propósito. E para esse propósito ele vai capacitar a mim, a você, a seu familiar, ao irmão da igreja ou a outra pessoa de acordo com a necessidade que a igreja precisa e de acordo com o que o próprio Espírito deseja. E para complementar esse versículo, Hebreus capítulo 4, versículo de número 2, diz assim, ó. Hebreus capítulo 4, versículo de número... Hebreus capítulo 2. Isso, Hebreus capítulo 2, versículo 4, diz assim: e juntamente com eles, por intermédio de sinais, Deus testemunhou feitos portentosos, diversos milagres e dons do Espírito Santo distribuídos conforme a sua vontade. Ou seja, eu não tenho que buscar os dons espirituais simplesmente porque eu quero falar em línguas ou porque eu quero curar as pessoas. Não sou eu quem faço. Deus nunca vai me dar nada que traga glorificação para mim, que exalte a mim. Pelo contrário, cada dom espiritual, ele glorifica ao Senhor. Cada capacitação que o Espírito dá é para glorificação dele e não nossa. Nós somos meramente ferramentas, nós somos meros servos dele, administrando os dons que ele nos concede. E aqui, para a gente finalizar e partir para o último ponto, eu quero fazer um adendo que é o seguinte: a igreja moderna do século XXI, a igreja atual, e aqui eu não vou generalizar porque a gente sabe que tem as igrejas sérias, cristãs, bíblicas, mas na sua grande maioria nós vemos uma inversão de valores. E que inversão de valores é essa? Hoje, os cristãos, os crentes, né? Porque lembra que eu faço diferenciação entre crente e cristão, só para os irmãos entenderem? Os crentes hoje, eles querem buscar os dons, mas não querem o fruto, os 9 gomos do fruto do Espírito. Deus não trabalha com desordem. Deus não faz nada de forma desorganizada. Ele não faz nada de forma a ferir os seus princípios e os seus valores. Pelo contrário. O fruto é como se fosse uma semente. Vou exemplificar dessa forma. Deus, ele te entrega uma semente. O que são os frutos? É o que trabalha o nosso caráter. Os 9 gomos do fruto do Espírito trabalham o nosso caráter, o Rafael em si, a minha integridade, a minha moralidade, a minha consciência, quem eu realmente sou. O amor, a bondade, a benignidade, a paciência, a longanimidade, domínio, controle, domínio próprio. Essas coisas, temperança, elas vão trabalhar o Rafael, para que eu me pareça cada dia mais com Jesus, que esse é o propósito do Evangelho. O Evangelho não é para me transformar numa pessoa melhor simplesmente porque é uma pessoa melhor. A imagem de Cristo, Romanos 8 vai falar isso, que a imagem de Jesus, quando Deus olha para nós nessa terra, ele não vai ver o Rafael bonitinho, o professor de teologia, de EBD, não. Ele vai ver Cristo na minha vida. Nós estamos revestidos de Cristo. E o Espírito Santo, o fruto vai aprimorar, ele vai embelezar, ele vai trabalhar na sua santificação de forma que o fruto vai fazer com que eu comece a dar frutos no reino, uma árvore frutífera. A partir do momento em que o fruto está evidente, os gomos do fruto está evidente na minha vida, aí sim eu estou apto a receber um dom. O que as pessoas querem fazer hoje? Não, Senhor, eu quero receber o dom de falar em línguas. Aí você fala em línguas, mas não controla a sua língua. Você cura as pessoas, digamos assim que Deus vai curar essas pessoas, mas você não consegue curar suas próprias feridas emocionais, os seus próprios traumas, não consegue perdoar. Aí eu te pergunto, Deus trabalha dessa forma? Não, e não vai. Simplesmente não vai. E por causa disso, os irmãos estão em busca daquilo que não irá acontecer
sendo enganados porque simplesmente não tem um ensino sólido, verdadeiro em relação a isso. E aí a gente vê essa desordem que a gente vê hoje na internet, né, das igrejas, de banalizar o evangelho, banalizar os dons espirituais, criticar, zombar, palhaçada para tudo quanto é lado. Por quê? Porque as pessoas estão mais interessadas em ganhar likes, views com mensagens bíblicas rápidas só para ganhar engajamento do que realmente viver o evangelho. Isso é muito triste para os dias que nós estamos vivendo. Então, uma igreja ousada no seu testemunho, ela não vai crescer dessa forma, ela não vai impactar ninguém assim. Deus não vai usar, né? E aqui eu estou sendo enfático nisso, ele não vai usar um videozinho de 30 segundos, 15 segundos com uma mensagem rápida ali, uma frase de efeito para poder simplesmente impactar alguém. Pelo contrário, isso não está trazendo glorificação para o Senhor, está trazendo glorificação para a pessoa, engajamento e apenas reconhecimento pessoal. Terceiro e último ponto, ousadia na exposição da palavra. O cristão cheio do Espírito Santo se torna corajoso em sua vida cristã. Ele prega a palavra com poder. E uma frase que eu ouvi minha esposa dizendo, meus irmãos, que eu tenho isso para mim, e conheço muitas pessoas também que fazem isso, que eles têm medo de, às vezes, trazer uma palavra, né? Hoje eu já não tenho mais esse medo, digamos assim, eu vou explicar para os irmãos, de trazer uma palavra, de fazer um evangelismo pessoal, no trabalho, às vezes, afirmar e reafirmar que você é servo de Deus, que você é cristão, que você é testemunha de Cristo, de trazer um versículo bíblico, talvez ali no trabalho você é convidado para, Rafael, você é cristão? Faz uma oração para nós, ou traz uma palavra, uma breve palavra para nós. Hoje eu não tenho mais esse problema, na verdade eu nunca tive esse problema. E a minha esposa, ela falou uma frase recente que é uma verdade. Sabe por que você tem medo de anunciar com ousadia? Porque você não está se preparando. O preparo, ele afugenta o medo. O que isso faz? Cara, se você está lendo a Bíblia, se você está estudando as Escrituras, buscando em Deus conhecimento, o que te impede de anunciar? O que te impede de falar com propriedade, com intrepidez, com ousadia, com coragem, com autoridade? Pelo contrário, é aí que você vai falar com muito mais veemência, com muito mais intrepidez, com mais convicção, porque você está estudando. João 16,14, o próprio Jesus falou, ele virá e dará testemunho de mim e vos fará lembrar de tudo que vocês têm ouvido. Se eu estou estudando as Escrituras, nada me impede de anunciar com autoridade as Escrituras. Nada me impede de ter medo de responder convictamente da minha fé, daquilo que eu creio, daquilo que eu quero para a minha vida. E isso é o que o cristão que busca em Deus e nas Escrituras, ele se torna um anunciador convicto, corajoso, intrépido diante deste mundo tenebroso, diante deste mundo que tanto nos questiona e que tanto nos pergunta sobre a nossa fé. O preparo afugenta o medo. Então se prepare, estude. Para você fazer uma prova, você não estuda? Para você fazer um teste, um teste de faculdade, vestibular ou de profissional, você não tem que se preparar? Da mesma forma, o evangelho é assim. Você não sai pegando um estudo da internet e não lê ele, você só chega lá e vou dar um estudo para vocês, ou eu vou trazer uma pregação de um estudo que eu peguei da internet. Pelo contrário, posso dizer a verdade? Você vai passar vergonha. Sabe por conta de quê? Porque quando nós não nos preparamos, nos debruçamos em cima do texto, oramos em cima do texto, conhecemos as Escrituras, lemos as Escrituras, isso vai fazer com que a gente passe vergonha. Eu vou falar um monte de coisa, mas não vou falar nada com nada. Deus não vai operar nada. Sabe por conta de quê? Porque não teve preparo. Agora, se prepare e você verá como as coisas se tornarão diferentes. Por fim, meus irmãos, na conclusão, e aqui nós finalizamos, a primeira igreja não foi perfeita. Isso nós já falamos nas lições anteriores. O livro de Atos nos deixa bem claro que essa igreja ela tinha problemas, ela tinha dificuldades. Contudo, as suas limitações não eram atrapalhadas, pelo contrário, eram superadas por um viver diário sob a capacitação do Espírito Santo. E para a gente finalizar, eu quero deixar um versículo de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo de número 2. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo de número 2, que diz assim:
A igreja, isso é Paulo dizendo à igreja aos Coríntios. Vou ler o versículo 1 para vocês entenderem o contexto. Paulo, convocado para ser apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes. Aí ele está escrevendo isso para quem? A igreja de Deus que está em Corinto. Olha essa palavra, essas duas palavras. Aos santificados em Cristo Jesus, aos santificados. Aqui nós aprendemos sobre santificação posicional. Em Cristo eu sou santificado. E convocados para serem santos. E aqui eu tenho uma santificação progressiva, né? Escalada. Eu subo um passo de cada vez. Então nós aprendemos da santificação posicional. Em Cristo eu sou santo. E a santificação progressiva. Eu estou me santificando dia após dia nesse mundo tenebroso. É o que a igreja dessa lição, né, a igreja em Jerusalém, nos mostra. Independente dos problemas, das dificuldades, das perseguições que eles passavam, diariamente eles estavam santificados posicionalmente em Cristo e eles estavam, por um viver diário, sendo capacitados pelo Espírito Santo com a santificação progressiva. Deus abençoe, tenha uma ótima semana, mais uma lição, e na próxima semana a gente fala mais um pouquinho na lição de número 5.